Apocalipse, capítulo de número 10. Deus abençoe os que estão conosco também via internet. Que Deus nos dê um bom momento aqui nessa noite. Primeira carta de João, todos encontraram? Antes do Apocalipse. Um pouquinho depois do Gênesis e um pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 em diante. Diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Se a Bíblia diz isso, assunto encerrado. Vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Ainda que não saiba intelectualmente, mas a Bíblia diz: sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, destaca isso. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, preste bastante atenção, irmão. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Apocalipse, capítulo 10. Todos já estão abrindo. Apocalipse 10. Verso de número 3 diz assim: E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado 7 trovões, fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu, que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Amém. Senhor Deus, Pai, o livro da eternidade foi lido, Senhor. O livro que dilui, destrói os pecados foram lidos. As palavras de eternidade foram lidas, Pai. O consolo foi lido, Senhor. O batismo do Espírito Santo foi lido, Senhor. Aquele que perdoa pecados foi lido e invocado nessa hora, Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, ajuda-nos agora a entrar no Espírito, Deus, e não entrar na letra ou na mecânica, Deus, porque João disse: a unção do Santo está em vós, e sabeis tudo, e não necessita de alguém para vos ensinar,
porque a unção mesmo vos ensina. E eu aprendi que a unção do Senhor é o seu próprio Espírito, Pai. É o Senhor mesmo vindo e agindo e atuando no nosso meio. A unção nos ensina, Pai, a sermos melhores adoradores, crentes mais aquebrantados, mais voltados para o Senhor. A unção nos ensina a te buscar, a unção verdadeira, da palavra verdadeira, da mensagem verdadeira, nos leva a um grande crescimento espiritual. Por isso, Deus, fale conosco nesses próximos minutos, enquanto meditamos para ir à ceia do Senhor. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Eu gostaria que a sua mente, que o seu espírito, pudesse agora estar voltado, dando continuidade à mensagem dessa manhã, quando falamos sobre a pirâmide, as 7 virtudes, quando falamos sobre a estatura do varão perfeito, e quando nós vimos que grande trovão é o amor de Deus, que grande trovão é o amor ágape, o que nós chamamos de amor divino, o próprio amor de Deus. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho e fizesse essa relação junto comigo nessa noite. Fizesse essa conexão de escrituras, ligando os cabos no lugar certo. Em Apocalipse capítulo 10, verso de número 3, você encontra a Bíblia dizendo que 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E aí você às vezes olha, ou eu, e tendemos a pensar, isso deve ser algo grande demais. Tendemos a pensar, deve ser algo escatológico demais. Isso deve ser algo profundo demais. Nós tendemos a pensar, isso deve ser algo muito espantoso. Eu já vi pessoas fazer coisas absurdas com essas 2 palavras, 7 trovões. Eu já vi pessoas fazer loucuras e falar absurdos e receber espíritos terríveis com essas 3 palavras, os 7 trovões. E a Bíblia vem e diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos. E João disse: vos escrevo, vos oriento, não porque vós não sabeis da verdade, ele disse, mas eu vos escrevo e vos oriento, por causa daqueles que vos enganam. E aí você vai e começa a olhar e ler a Bíblia, você encontra o profeta Irmão Brana em diversos volumes ao longo dos selos, e Festa das Trombetas, e tantas outras mensagens. Você vai e depara com o profeta Irmão Brana falando assim: será necessário aqueles 7 trovões para que a igreja tenha fé para o rapto. E normalmente você percebe que as pessoas exploram a necessidade do povo. Um político, ele explora a área da educação, o saneamento básico, a área da segurança, a área do meio ambiente, a área do lazer. Por quê? Ele sabe que será necessário essas coisas para viver uma vida normal aqui nessa terra. Então, ele estrategicamente, para cair na graça do povo, para ser eleito, aplaudido, ovacionado pela multidão, aquele homem que nunca teve um destaque, nunca conseguiu aquilo que ele tanto queria, ele sai fazendo muitas promessas dentro da necessidade das pessoas, porque é uma necessidade real, é uma grande verdade. No mundo espiritual é a mesma coisa. Irmão Brana vem e diz, o mensageiro: será necessário aqueles 7 trovões para trazer a fé para o rapto. Será normal você ver algumas pessoas fazer uso dessa palavra, 7 trovões,
para explorar a necessidade real e verdadeira que o profeta disse: a igreja tem necessidade. É a mesma coisa de dizer: o cidadão tem necessidade de segurança. Verdade. Mas surgirão os exploradores, surgirão os impostores. Os homens precisam de investimento, saneamento básico, área da saúde principalmente, mas haverá os oportunistas que explorarão essas coisas para tirar proveito para si próprio. A mesma coisa é um fio de navalha essa mensagem, porque o profeta disse: será necessário estes 7 trovões, mas o profeta de Deus disse: mas é melhor você saber o que você vai fazer com isso. Ele disse: é melhor você saber o que você vai falar com isso. É melhor você saber aonde você vai ligar essas coisas. É melhor você saber aonde você está pisado. Ter certeza. Ter uma experiência que, na verdade, é inconfundível. Não fica sombra de dúvida naquela experiência. O profeta disse: por que aceitaremos os falsos dons? E eu amplio: as falsas interpretações, as falsas visões, os falsos ensinamentos, quando os céus estão repletos dos dons verdadeiros de Deus? Se temos o verdadeiro, para que ficar com o falso? Se temos o genuíno, para que abrir os braços para aquilo que é manufaturado? Uma cópia daquilo que é original. E lembrando que o manufaturado sai do original. O manufaturado é Janes e Jambres. E o profeta irmão Branham disse: quando vierem aqueles trovões, ele disse, então surgirão os Janes e Jambres dos trovões. Surgirão os Janes e Jambres dos selos. Surgirão os Janes e Jambres, aqueles que opõem a palavra do conhecimento, opõem a palavra da verdade. E nessa tarde, lendo, meditando, pensando sobre o arrebatamento da igreja, me deparando com essas palavras, 7 trovões, me deparando com o profeta dizendo: é necessário 7 trovões para a fé de rapto. Quando me deparei com essas palavras, eu fiquei pensando comigo: Deus, se isso é necessário para a fé de rapto, como está escrito aqui no 4º selo, parágrafo 26, como está escrito no 7º selo, parágrafo 141, parágrafo 173, parágrafo 193 até o parágrafo de número 195. Se isso está escrito na festa das trombetas, se isso está escrito na página de número 295 do livro A Exposição das Eras da Igreja, é porque isso realmente é uma necessidade da igreja. Porém, você começa a perceber que tudo é muito mais simples do que nós pensávamos. Tudo é muito menos misterioso do que às vezes as pessoas tentam fazer. O profeta vem e mostra a simplicidade do evangelho. E às vezes nós temos pessoas que vêm e complicam o evangelho. E lendo, estudando, meditando sobre isso, eu comecei a ver o quanto isso é simples. E ao mesmo tempo é profundo, porque coisas simples acabam sendo profundas. Como falamos aqui esses dias do cego Bartimeu e como falamos da mulher do fluxo de sangue. Às vezes um texto tão conhecido, tão simples, ele acaba sendo tão profundo, ele acaba sendo tão ungido, ele acaba se tornando tão especial. E aí eu fiquei olhando e pensando comigo: não tem como você pensar em 7 trovões sem pensar em aquele dia no Calvário. Não tem como pensar em 7 trovões sem pensar na mensagem O Sinal. Não tem como pensar em 7 trovões sem pensar naquele quadro que nós estamos usando demais esses dias para ensinamento.
Ou seja, não tem como pensar em 7 trovões. E lembrando que quando você ouvir a expressão 7 trovões, ela está ligada com fé para o rapto. Então não tem como, o profeta disse, se você não tem os 7 trovões, você não tem a fé para o rapto. E aí você vai e chega à conclusão, porque o profeta disse, se você não tem uma verdadeira experiência com o Calvário, você também não consegue a fé para o rapto. E aí ele vai e diz, se você não tem o sinal e aplica o sinal, você não tem a fé para o rapto. Se você não tem mensagem à estatura do varão perfeito, que é este quadro aí, então você não consegue obter a fé para o rapto. E o profeta diz, trovões são fé para o rapto. Então você vai ver que os trovões estão definitivamente ligados com Calvário. E Calvário fala de sangue. Calvário fala de redenção. Calvário fala que os seus pecados estão todos perdoados e foram lançados no mar do esquecimento. O sinal fala de a vida do sangue, ou seja, o Espírito Santo vindo morar dentro da igreja. E aí você vê que definitivamente está ligado trovões com Calvário, com sinal, com estatura do varão perfeito. E você vai chegando à conclusão que é algo simples. Simples porque um mensageiro simplificou. Mas ao mesmo tempo se torna algo complicado, porque alguém o complicou. As coisas são complicadas para quem complicam. As coisas são simples para quem simplifica. E às vezes o que é problema para um, não é problema para o outro. Vai da maneira como as pessoas lidam com as situações diferentes desta vida. As situações que nós encontramos ao longo da nossa caminhada. E aí você começa a ler as mensagens, você vai vendo que o profeta disse, os 7 trovões trarão fé para o rapto da igreja. E ele vai e pergunta, mas o que seriam estes 7 trovões tão especiais que trariam fé para o rapto da igreja? Perguntas e respostas, você consegue ver isso. O que seria estes 7 trovões? Seria algo à parte da Bíblia? Seria algo que não combina com as Escrituras? Seria algo tão complicado, mas tão complicado, que viria ou viesse a fazer a presença de Deus inacessível para a igreja? Inacessível para aquela que precisa dessa tão desejada fé para o rapto? Não. Se nós complicarmos essas coisas, nós faremos a fé de rapto inacessível, ou seja, impossível. E Deus não é um Deus inacessível, Ele é acessível. Ele está à disposição. Ele está com os braços abertos. O seu propiciatório está ensanguentado de graça, de misericórdia. E você vê que o propósito de Deus é fazer essas coisas acessível à sua igreja. E eu anotei aqui, seria isso algo tão misterioso a ponto de que ninguém conseguiria compreender? Você não compreenderá isso sem você não ler a primeira mensagem da revelação dos selos que irmão Brana pregou, com o tema de Deus escondido e revelado em simplicidade. Você só poderá ver os trovões tão sobrenaturais que darão fé para o rapto, se você olhar para o dia das coisas pequenas. Se você olhar para as coisas humildes, os trovões darão fé para o rapto. E através de quem vem a fé? A fé vem através de Cristo. Então Cristo, Ele é os nossos trovões. Porque é Cristo que nos dará a nossa fé para o rapto. E Cristo não é inacessível. Cristo não é uma pessoa que dificultará o caminho para você. E Ele mesmo chegou e disse,
Aprendei, pois, de mim, que sou manso e humilde de coração. Você só conseguirá ter aqueles trovões se você olhar para aquele que é manso e humilde de coração. Porque isso acaba sendo um tesouro escondido dentro do vaso de barro. E aí vai ficando mais simples, porque o profeta, irmão Branham, vem e disse no quarto selo 26, ele disse: se alguém pensa que tem a revelação dos 7 trovões, e isso não se enquadra com toda a palavra de Deus, ele disse, há algo errado em algum lugar. Ele disse, porque os 7 trovões enquadrarão com toda a palavra de Deus. E quando você vê alguém dizendo, eu tenho 7 trovões, e todavia diz, não há mais misericórdia, isso não brilha em toda a palavra de Deus. Então ele tem por rótulo, ele tem por teoria, mas é necessário ter por revelação, ter por experiência. Trovões se tem por experiência, não por letra. O tem pelo poder vivificador de Deus. E o profeta disse, se alguém diz que o tem, e aquilo não se enquadra com toda a palavra, então há algo errado. Tem que vir com assim diz o Senhor, os 7 trovões, porque este é o livro da revelação, a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Se alguém diz, eu tenho 7 trovões, se alguém diz, eu tenho a 3ª etapa do ministério profético, e aquilo não brilha em toda a palavra, ele não o tem por experiência. Por quê? Porque você pode dizer que tem, mas você precisa mostrar que tem. Você precisa agir como tal que tem. Porque a 3ª etapa do ministério do profeta fala de um poder da palavra falada. E aonde está o poder da palavra falada? A 3ª fase do ministério do profeta fala de uma fé sobrenatural, uma fé de arrebatamento. Então, aonde está aquela fé de arrebatamento? Quando às vezes, muitos que têm por rótulo, acabam não tendo por experiência. Tem os 7 trovões que são fé para o rapto, mas não tem a capacidade nem de perdoar. Não tem a capacidade nem de ser tolerante. Não tem a capacidade de ter nem o amor fraternal. Não tem a capacidade de ter nem a pirâmide, aquela pirâmide ali. Não consegue ter nem a paciência, a temperança, a piedade. E muitos dizem, mas isso é algo humano. Sim, mas se não conseguem ter nem aquilo ali que é humano, como terão o celestial? Como terão aquela experiência tão sublime que dará fé para o arrebatamento da igreja? Você consegue ver os trovões quando você olha para a simplicidade. Irmãos, eu estou vendo trovões todos os dias, porque eu escolhi trilhar o caminho da humildade. Eu escolhi olhar para Deus dentro de um vaso de barro. Eu escolhi trilhar o caminho que Jesus trilhou. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí quando você olha para a simplicidade, você começa a ver os trovões. E aí o profeta irmão Branham vai e diz assim, você quer ver os trovões? Em outras palavras, olhe para essa pirâmide ali. Porque é Deus escondido e revelado em simplicidade. Você quer ver os trovões? Eu vejo os trovões nas 7 eras da igreja. Você crê que a voz de Deus é um trovão? Você crê que a voz de Deus é um trovão? A Bíblia diz que a voz de Deus é um trovão. Quando Deus foi falar com Israel no deserto, a voz de Deus trovejou no deserto. E o povo não suportou ouvir o trovão por causa da vida manchada pelo pecado. O povo não suportou ouvir o trovão porque tinha um bezerro de ouro.
O povo não suportou ouvir a voz dos trovões no deserto, porque estava adorando a deuses de barro. Não suportou ouvir os trovões, porque estavam se deliciando, se deitando. A Bíblia diz que eles estavam pecando intimamente aos pés de um bezerro. Uma vida manchada não pode ter trovões. Uma vida manchada não pode ouvir trovões. E eles disseram: Moisés, que fale os trovões contigo. E tu, Moisés, fale conosco. Os trovões falam com você, Deus, e você venha e fale conosco, porque não suportamos ouvir a voz do trovão. E Moisés amenizava o impacto. Moisés diminuía a voltagem, como transformador do poste, diminui a voltagem de energia, para não chegar no padrão 110 ou 220, e explodir aquele padrão. Vai diminuindo o impacto, vai diminuindo a voltagem, porque o homem não suporta ouvir. E aí o profeta Mombrana vai e disse assim: a voz de Deus é um trovão. E aí as pessoas ficam: mas o que é 7 trovões? Eu queria saber. Eu preciso dessa fórmula, essa fórmula que traz uma fé tão sobrenatural. O que é isso? O profeta vem e disse assim: a voz de Deus é um trovão. E aí você começa a ver 7 trovões, sabe aonde? Em simplicidade, a estatura de um varão perfeito. Por quê? Porque quando você lê a estatura de um varão perfeito e as 7 eras da igreja, você vai ver que a era de Éfeso recebeu uma virtude, aquela primeira da pirâmide, começando de baixo para cima. Recebeu fé, através de quem? De Paulo. Então, a boca de Paulo explodiu um trovão, a era efesiana. Paulo foi um trovão de Deus. E o trovão, ninguém pode contradizer o trovão. Ninguém pode falar que o trovão errou. Nenhum anjo pode falar que o trovão errou. Porque Paulo disse: se um anjo do céu falar diferente do que eu falei, isso é anátema. Então Paulo veio com um trovão para a era de Éfeso. E aquele trovão que veio, que soou por aquele vaso chamado Paulo, trouxe a primeira virtude da pirâmide, fé. A era de Éfeso trouxe Paulo, e Paulo soou uma trombeta, e aquela trombeta trouxe fé para a era de Éfeso. Eis ali o primeiro trovão soando na primeira era da igreja. Porque o que são selos? São a história da redenção. O que são selos? Os selos é o derramamento de sangue no Calvário. O que são selos? É a história da nossa salvação. É Deus nos tirando do abismo e nos levando à transformação. É Deus nos tirando do inferno para onde nós iríamos e nos qualificando para o arrebatamento da igreja. Isso são selos. Isso é redenção. E quando os selos se abriram no Calvário, através de quem? Cristo se abriu no Calvário. Foi revelado minuciosamente pelo 7º anjo. Mas os 7 selos, ele se abriu na cruz do Calvário. E ele jorrou sangue. Os selos, ele jorra sangue. Ele jorra graça. Ele jorra amor para a igreja. É isso que jorra os selos. Mas logo após ele jorrar sangue no Calvário, ele enviou um profeta. E aquele profeta estourou o primeiro trovão. E aquele primeiro trovão trouxe uma virtude para a igreja, fé. Mas a Bíblia disse, Apocalipse 10, verso 4, eu ouvi 7 trovões soando a sua voz. E aí veio a segunda era, a era de Esmirna. E na era de Esmirna, Irineu tocou uma trombeta. Irineu pregou uma mensagem. Irineu foi um profeta ungido, enviado por Deus. E quando ele tocou a sua trombeta também era um trovão soando para a igreja. Isso na era de Esmirna. E o trovão de Irineu trouxe virtude. Fique atento, este quadro não é um enfeite, ele é até feio, quem sabe, para enfeitar. Este quadro, ele é um estudo. Este quadro ali é você, é a sua alma, é o seu espiritual. Esse quadro ali, ele é a história da igreja. Ele é a história do arrebatamento. Ele é a história dos selos. Ele é a história dos trovões.
Ele é a história do amor escasso, que está levando o mundo a morrer. Mas quando veio Irineu, soou a sua trombeta, a era de Esmirna, então a trombeta, o trovão de Irineu, trouxe virtude para a igreja. E depois veio a era de Pérgamo, e Martim estava lá, no meio daquele inferno. Quantos pecados, quantas indulgências, não havia mais fé. Terceira era da igreja, estava tudo agora escurecendo, estava ficando tudo turvo, estava acabando a fé perfeita, que é baseada em amor e fé. E de repente Deus vem e sopra lá dentro daquele monge. Deus vem e sopra lá na vida dele. E quando Deus sopra na vida dele, ele toca uma trombeta. E a sua trombeta sai como um trovão, abalando as bases de Satanás e libertando os cativos do cativeiro. Porque os trovões não vêm para amarrar, os trovões não vêm para embaraçar, os trovões não vêm para matar, vêm para libertar, vêm para dar vida, vêm para trazer fé de rápido. E soou o trovão através de Martim ali, na terceira era da igreja. E o trovão de Martim, sabe o que trouxe? Terceira era, olhe no quadro, trouxe ciência. Ciência quer dizer sabedoria. Quando Martim soou a sua mensagem, quando Martim trovejou, porque aquilo não era Martim, Martim era homem, a voz de Martim não era trovão, talvez era rouca, talvez era fanhosa, talvez não tinha dicção para falar, não era Martim o trovão era a mensagem de Martim. Assim como não é William Branham o trovão é Cristo, é a voz de Cristo impactando a igreja. Oh Deus, se você deixar esses trovões trovejar aqui nessa noite, você vai tomar uma ceia completamente sobrenatural. Mas você tem que olhar para as coisas simples. Não dificulte, simplifique. Veja os trovões soando. Ouço os trovões soando. Vou tendo a minha vida mudada pelo som dos trovões. E depois vem a quarta era da igreja e Deus envia Columba. E Columba toca a sua trombeta. A era de Tiatira, a quarta era, levando então a quarta virtude para o corpo. A quarta virtude para a noiva daqueles dias. Ela então recebeu agora a temperança. E quando ela recebeu a temperança, temperança significa domínio próprio. Temperança é não explodir. Temperança é não deixar a tampa da panela de pressão ir para os ares. Temperança é viver equilibrado. E nessa quarta era da igreja, foi a era do equilíbrio. Naquela quarta era da igreja, foi o momento quando Columba soltou esse trovão. Que trovão! Tão alto, que não dá para ninguém escutar. Porque temperança é um trovão interno. Fé é um trovão interno. Estão esperando um trovão estrondoso, muito alto. Fé é invisível. Fé é interna. Primeiro trovão, fé, é um trovão silencioso. Segundo trovão, virtude, é um trovão silencioso. É dentro da alma. Por isso, irmão Branham disse, estes trovões não serão revelados para o público, porque é silencioso. É como a gravidez, o neném mexe, ninguém vê, só a mãe, é silencioso. A barriga cresce, ninguém vê, ninguém escuta, é silencioso. Olhe para as coisas simples e verás os trovões. É como a água evaporando, milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de água evaporando, ninguém escuta, ninguém vê. É um trovão silencioso. Olhe para a terra, 1.600 quilômetros agora, 1.600.000 quilômetros agora. Estamos viajando, rodando nessa velocidade. Ninguém cai, ninguém fica tonto, ninguém se desajusta, ninguém percebe. É um trovão silencioso. É uma fé silenciosa, é um sobrenatural invisível. Oh Deus,
Se é preciso trovões para ser raptado, eu sei que eu estou me preparando, porque os trovões estão ecoando. E aí você tem a quinta era da igreja, a era de Sardes. E quando chega a era de Sardes, o mundo caindo em pedaços. Quando chega a era de Sardes, você vê lá apenas um pontinho de luz. Leia lá, olhe na pirâmide. Quando você vê a era de Sardes, a fé minguando, aí Deus vai e faz Lutero dar uma olhadinha para trás e vê o povo vivendo de indulgência. Lutero vai ver o povo vivendo de negociando bênção, negociando fé, comprando pedacinho no céu. Lutero vai se revoltando contra aquilo. Até que Lutero entra num quartinho e começa a se flagelar. Começa a querer compreender o que está acontecendo. E aí chega ali um padre e diz: por que você está assim, monge? Se flagelando? Por que você está orando por essa santa? E aí ele disse: é porque eu creio nela. E o padre lhe diz: mas isso não existe, isso é para saciar o desejo de adoração do povo. Deus é invisível, ninguém vê, o povo precisa de adorar alguma coisa que vê e toca. Por isso que nós temos santo para eles. Por isso que nós demos indulgência para eles. Por isso que eles têm que tocar em alguma coisinha, levar um recibozinho, dar uma moedinha para comprar um pedaço no céu, Lutero. Você também sendo monge, formando para padre, vai cair no conto do vigário também, Lutero. Só que dentro de Lutero estava guardado um trovão para aquela quinta era da igreja, a era de Sardes. E o trovão começou a se preparar. A nuvem estava se carregando, irmão Márcio. E daqui a pouco o trovão ia rugir. E quando o trovão rugisse, quando o trovão viesse a explodir, a era de Lutero ia gerar a justificação, que por sua vez ia trazer a paciência. A obra da justificação é uma obra de paciência. Paciência com esse moço, paciência com essa moça, paciência com esses defeitos. Calma, paciência. E Lutero entrou em uma obra de paciência. Lutero, a sua mensagem foi um trovão. Foi o quinto trovão para aquela era de Sardes, gerando paciência. E agora você já tem fé, virtude, ciência, temperança, paciência. 5 trovões que ecoaram as suas vozes nas eras passadas. E daqui a pouco nós entramos na sexta era da igreja, a era de Wesley. E então veio a sexta era, a era do homem. A sexta era, a era da porta aberta. 6 é o número do homem. No sexto dia criou Deus o homem, e então descansou das suas obras. 6 é o número do homem. Apocalipse 13, o número da besta é 666. E quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. 6 é número do homem. E na sexta era da igreja, quando o homem prevalecia, quando o homem mandava e desmandava, quando o homem fazia tudo aquilo que ele queria e bem entendia, então Deus vai e levanta João Wesley. Irmão Brana disse: aquele tição pregava como uma brasa de fogo. E ele veio trazendo a santificação para 5, 6 eras que havia passado. A santificação havia saído de moda. De repente vem aquele trovão, no meio dos sujos, no meio dos profanos, no meio daqueles que estavam acostumados com vida manchada. Surge aquele trovão, João Wesley, convocando o povo a voltar para a santidade, para ter um encontro com Deus um dia. Era o sexto trovão soando, mas de repente vai embora Wesley, e então gera um intervalo ali, e os pentecostais ficam ali, com pequenos fachos de luzes, pequenos relâmpagos. E então Deus nos deu a promessa de Apocalipse 17, falando que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele viesse tocar sua trombeta, ia cumprir o segredo de Deus. E ficou aquela expectativa dos céus. Falta o 7º. Não tenha medo do 7, tenha medo do 6, é número do homem. Tenha medo do 4, irmão Brana disse, o 4 nas eras da igreja, nos selos, acostuma ser o número do diabo. O 4º cavaleiro era o amarelo da morte. Não tenha medo disso, daquele número 7, o 7 é de Deus.
Porque foram 7 vezes que Naamã teve que mergulhar para ter a sua pele purificada. O 7 é de Deus. Foram 7 voltas para derrubar as muralhas da amaldiçoada Jericó. O 7 é de Deus. Foram 7 vezes que o altar do sacerdote era espargido com sangue. Matava o cordeiro e era sangue espargido 7 vezes sobre a congregação, falando que havia sangue 7 vezes as eras da igreja. Não tenha medo do 7. E aí, de repente, quando chega essa terrível era da igreja de Laodiceia, então vem a era aonde virou trevas. A 7ª era Laodiceia, tudo escuro, a vida indo embora, as coisas minguando, as coisas morrendo, os valores morrendo, as igrejas morrendo. Irmã Brana disse, a noiva morrendo, e nada despertava ela, sono profundo, como de Jonas no porão do navio. Nada acordava ela. Barco balançando, as ondas balançando, marinheiro desesperado, marinheiro perdendo ouro, perdendo tecido, e Jonas roncando no porão do navio. Assim estava a era de Laodiceia, a coisa para ser destruída, cheirando mal. Ninguém acordava, ninguém despertava. E Deus então disse, eu sei como despertá-los, eu vou enviar agora o 7º trovão. E quando ele soar o 7º trovão, o 7º trovão vai gritar, sai dela, povo meu, é tempo de arrebatamento, é tempo de rapto, desperta. Mas nós temos uma vantagem incrível, irmão, sobre as eras passadas. Isso é ensinamento, é uma vantagem incrível sobre os que dormiram. Cada era dessa aqui recebeu apenas uma virtude. Paulo, seu grupo teve que vencer só com fé. Irineu, era de Esmirna, teve que vencer só com virtude. Esta era de Martim teve que vencer só com ciência. Pérgamo, a era de Columba, Tiatira, teve que vencer só com temperança. A era de Lutero, Sardes, teve que vencer só com paciência. Wesley, Filadélfia, teve que vencer só com piedade. E quando chegou na 7ª era da igreja, Satanás disse assim, Apocalipse 9, 200 milhões de demônios foram soltos. E o diabo disse assim, aquece a fornalha 7 vezes mais. E aí a Bíblia diz em Apocalipse 3, Apocalipse 10, verso 3 e 4, sabe o que aconteceu? Já que a fornalha aqueceu 7 vezes mais, eu também vou fortalecer os meus filhos da última era da igreja. Já que a luta aumentou, a porção de Deus também vai aumentar. Cada era recebeu um trovão só. Foi o que Deus deu para a era. Mas quando chegou a 7ª era da igreja, o profeta, quando foi tocar o seu trovão, o 7º, Apocalipse 3, Apocalipse 10, verso 3 e 4, irmão Brana disse assim, na última era, 7 trovões soaram, um sequente ao outro, explodiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º. O que isso quer dizer? Na 7ª era da igreja, para o povo da 7ª era da igreja, eu e você, Deus pegou todas essas virtudes, todas as unções que estavam sobre os mensageiros passados, o poder de todos os 6 trovões passados, e colocou sobre o 7º anjo, e tocou para a igreja 7 vezes mais poder, 7 vezes mais unção, 7 vezes mais virtude. E quando chegou a 7ª era da igreja, que os trovões soaram, e aí você pode ouvir ao som da mensagem desse 7º anjo, ele veio e trouxe a fé de Paulo, não vai ficar em esquecimento, o trovão de Paulo não vai ficar no passado, o trovão de Irineu, virtude, não vai ficar no passado, o trovão de Martim não vai ficar no passado, é a era de Pérgamo, o trovão de Lutero, paciência, não vai ficar no passado. O trovão de Wesley, piedade, não vai ficar no passado. Eu não vou deixar a minha igreja em Laodiceia vivendo só com amor fraternal. Não.
eu vou dar a eles o amor fraternal, mas ainda vou trazer sobre eles os outros trovões passados. Não só amor fraternal, essa é uma era de leões vorazes, é uma era de homens violentos, é uma era de mercenários, é uma era de frieza. Para essa era eu vou trazer fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Eu vou trazer 7 trovões para essa era, a fim de que, Senhor, a fim de ainda vir e trazer a pedra de coroa, o amor ágape, para acoplar naquele corpo, o corpo da noiva que será arrebatada. Os trovões soando a sua voz. E aí você passa a ver os trovões nas eras. Você passa a ver os trovões na estatura do varão perfeito. Eu vejo os trovões no Calvário. Poderíamos intitular 7 trovões e o Calvário. Eu fui ler a Bíblia. Fui ler a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Fui ler o Salmo de número 22. O profeta irmão Brana vai e nos mostra que nas últimas 7 horas. Por que 7 horas? Da cruz do Calvário se cumpriu, nas últimas 7 horas do Calvário, o verdadeiro testemunho. Parágrafo 104, se cumpriu ali 7 profecias. Em 7 horas, antes de Cristo morrer, se cumpriu ali 7 profecias. E eu pensei, meu Deus, por que 7? E ali você vai e começa a ver que a voz de Deus, ela é um trovão. E você vai lá na cruz e já vê Jesus pregando os trovões. Salmo 22, uma profecia é um trovão. Quando? Quando é profetizada? Não, quando se cumpre. E na cruz do Calvário, Mateus capítulo de número 22, está escrito assim, verso 1, se você quiser abrir, Mateus capítulo 22, verso 1. Davi disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ali explodiu-se o primeiro trovão da cruz do Calvário. Houve 7 trovões para trazer redenção. Irmão Breno, o que são os trovões? Ele disse, os trovões são a revelação dos selos. O que são os selos? É a história da redenção. E através disso virá, o irmão Breno disse, uma fé para o rapto, mas não através dessa teoria, dessa letra, dessa gramática, através dessa unção, dessa experiência, dessa doação, dessa entrega com este sobrenatural. E ali em Salmo 22 ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22, verso 1, e mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 94 em diante. Quando chega ao verso 7, você vê agora o segundo trovão explodindo nas últimas 7 horas da cruz do Calvário. Ali você escuta a Bíblia dizendo assim, Salmo 22, verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Passavam perto de Jesus e zombavam dele. Estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Ali estava estourando o segundo trovão. Ele estava sendo desafiado, mas ele era os 7 trovões. 7 trovões é temperança, é domínio próprio. Ele dominou ele mesmo no Calvário. Ele podia ter estralado os dedos e destruído a humanidade, mas ele ficou quieto. O Criador sendo humilhado pela criatura. 7 trovões trazem 7 virtudes para dentro de uma igreja. 7 virtudes atraem o amor ágape de Deus. O amor ágape de Deus na igreja atrai o rapto, atrai a vinda de Cristo. E você vai ao verso de número 11, a Bíblia disse, não te alongues de mim, pois a minha angústia está perto e não há quem me ajude. Estourou na cruz do Calvário o terceiro trovão, a terceira profecia das últimas 7 horas do Calvário. Verso 15, ele disse, a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Apegou-se tanto a boca dele que eles tentaram dá-lo vinagre, fel. Para saciar a sede dele? Não, para zombar dele. Aquele era o 4º trovão do Calvário. 7 trovões no Calvário. Verso 16, pois me rodeiam cães, e o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés.
Ele não disse isso? Foi o 5º trovão da cruz do Calvário. Depois você vai ao 17, o 6º trovão da cruz do Calvário. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Ali estava o 6º trovão. Ficou esquelético o 6º trovão. Ficou magro o 6º trovão. Ficou sem vida o 6º trovão. Ficou roxo o 6º trovão. Estava sem força o 6º trovão. Por isso eu disse, é algo simples. Não é complicado. E aí você vê o 7º. No 7º, quando ele espiou a sua cabeça, a Bíblia diz isso. Repartem, verso 18, entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Quando ele morreu, eles disputaram as vestes dele no Calvário. Tinha muitos ao redor da cruz do Calvário e não viu o cumprimento das 7 últimas profecias que Davi fez daquele dia no Calvário. Passou 7 horas ali rumo ao Gólgota, até a sua morte, das 9 da manhã até as 3 da tarde, se cumprindo 7 trovões, 7 profecias, e ninguém via, porque eles são quase que imperceptíveis. Os eleitos o perceberão, os eleitos o assimilarão, porque é simples. É hora de começarmos a orar e dizer: Deus, eu sei que esse trovão está conectado com o Calvário, está conectado com a redenção. Deus, eu sei, irmão Brana disse aqui, parágrafo 174, 7º selo, esses 7 trovões é um mistério tríplice da vinda de Cristo. Irmão Brana jogou esses 7 trovões para 1 Tessalonicenses 4,16. Ele disse que os 7 trovões estão conectados no alarido, é a mensagem do profeta. Estão conectados na voz de arcanjo, é o poder da ressurreição. Está conectado na transformação de corpos e o encontro com o Senhor nos ares. Portanto, qualquer que diz, não há um rapto, não há um encontro com o Senhor nos ares, ele não está recebendo o 7º trovão. O 7º trovão é o encontro com o Senhor nos ares, é a mensagem do arrebatamento. 7 trovões, o profeta disse, por meio deles se darão a fé para o rapto. Então eu quero eles, mas o que são eles? Eu sei que são coisas boas, porque quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, abra aí, eu também posso ver 7 trovões dentro do livro de Gênesis. Aonde eu olhar na Bíblia eu vejo 7 trovões. Por quê? Porque a voz de Deus é um trovão. Aonde Deus falou é um trovão. E irmão Brana disse no parágrafo 26, 4º selo, irmão Brana disse, eles têm que brilhar em toda a palavra. Sabe o que significa brilhar em toda a palavra? Ele tem que estar em Gênesis, o livro semente da Bíblia, mas ele tem que estar em Apocalipse, o desfecho de todas as coisas. Os 7 trovões apareceram no capítulo 1 de Gênesis, mas também apareceram no último texto, no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Gênesis capítulo 1, verso de número 9. E disse Deus, quer dizer que se Deus disse, explodiu um trovão, porque a voz de Deus é um trovão. Por isso que quando Deus fala, quando um trovão vem e fala, você treme, você assusta, acorda as pessoas. Dependendo da densidade, explode até os vidros. Quando um trovão troveja, ninguém fica quieto. Por isso que quando Deus fala, a igreja tem que mexer, porque senão você não está ouvindo o som do trovão de Deus. E disse Deus, se Deus disse, explodiu um trovão. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Para aí só um minuto. Quando o primeiro trovão de Gênesis soou, em Gênesis 1, verso 9, ele disse, ajuntem-se as águas. Sabe o que o profeta disse? Águas significam povos. Quando o trovão soou, ele não disse, separe as águas, separe os povos, separe as igrejas, separe as famílias. Quando o primeiro trovão soou, ele disse, ajunte as águas, ajunte as famílias, ajunte as igrejas. O trovão não divide, o trovão ajunta, o trovão une, o trovão, ele congrega as pessoas em um só lugar. Gênesis 1, verso de número 10. Você acompanhou comigo, verso 9?
Verso de número 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Quando o primeiro trovão explodiu, viu Deus que era bom. Não era mau, era bom, porque não dividia, muito pelo contrário, congregava junto a todas as coisas. Verso 11. E disse Deus, se Deus disse a segunda vez, é porque trovejou. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Pare aí um pouquinho. Quer dizer que quando trovejou pela segunda vez, Deus disse, produza. Deus não disse, fique frutífero. Não, produza. Não, quando o segundo trovão profetizou, ele disse, produza. O primeiro trovão disse, ajunte. O segundo trovão disse, produza. Gênesis 1, verso de número 11. Verso de número 12 agora. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie. Este é o segundo trovão. A terra produziu. O segundo trovão trouxe produção. Não trouxe seca, não trouxe morte. Mensagem de selos e trovões não pode trazer seca, não pode trazer morte. Mensagem de selos e trovões tem que trazer vida, tem que trazer mudança, tem que trazer impacto, tem que trazer transformação. Verso de número 13, Gênesis 1,14. E disse Deus, se ele disse trovejou, haja luminares na expansão dos céus. Quando trovejou pela terceira vez, Gênesis 1,14, Deus disse, haja luz, haja luminares. Deus pediu luz, porque no terceiro trovão, era já a terceira era da igreja, quando as coisas estavam escurecendo demais, era de Pérgamo. E disse Deus, haja luminares. E quando Deus disse, haja luminares, saiu Martim. E daqui a pouco saiu os discípulos de Martim, fazendo os luminares brilhar naquela era de Pérgamo. Porque o trovão não traz treva, o trovão traz luz. Gênesis capítulo 1, verso de número 18. Diz assim, e viu Deus que era bom. Cada vez que Deus trovejou, ele disse que era bom. Verso de número 20. E disse Deus, produzam águas abundantes, répteis de toda alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Quando ele trovejou agora, pela quarta vez, ele trouxe variedade. Não há tradições, não há protocolos, não existe fórmula única de adoração, não existe coisas padronizadas. Quando o quarto trovão soou a sua voz, ele trouxe variedades nos céus, aves de todos os tipos. Ele trouxe variedade nos mares, peixes de todas as formas. Ele trouxe variedade na terra, répteis de todos os tipos. Porque os trovões são para benefício, não para um malefício. Agora chegou o quinto trovão, a Bíblia diz assim, e disse Deus, verso 24, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Mais uma vez Deus trazendo variedade. E a Bíblia diz no verso de número 25, parte final do verso, e viu Deus que era bom. Verso 26, agora soou o sexto trovão, e disse Deus, olha o sexto trovão, e disse Deus, o número do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No sexto trovão Deus criou o homem. A sexta vez que Deus falou, ele criou o homem, trouxe o ser humano à existência. Mas quando soou o sétimo trovão, olha aqui para você ver, verso de número 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Se acabou o dia sexto, é porque começou o sétimo dia. E sabe o que ele fez no sétimo dia? Verso de número 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados no sexto dia. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E sabe qual é o sétimo dia?
é o sétimo trovão. Sabe qual é o sétimo dia? Ele surge na era de Laodiceia. Sabe do que é dia hoje? É dia de fazer o que Deus fez no sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, as obras cessaram. Nesta era, irmão Tido, é era de cessar as obras. Obras de quê? Obras da carne. Porque veio a mensagem mais poderosa que um dia visitou a terra. É hora de cessar as obras do pecado. Ante o toque da última trombeta, diante do sétimo trovão, diante da sétima mensagem de Apocalipse 17, é tempo agora de descansar. Se você não descansar agora, não vai descansar com mais nada. É tempo agora de parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, parar de viver uma vida vazia, fria. É tempo de parar de rancor, parar de divisão, parar de coisinhas bobas. Agora é o sétimo dia, é o tempo de descansar, é o tempo de entrar em Deus, porque o descanso verdadeiro, os adventistas pensam que é no sábado, mas não é no sábado, um dia da semana. O descanso verdadeiro é num homem, é em Jesus. Ele é os trovões, Ele é o descanso da igreja. Fica de pé e glorifica a Deus, mas glorifica com prazer, com alegria. Deixa o trovão mudar a sua vida, deixa o trovão impactar a sua alma. Ouça a voz dos trovões. Agradece a Deus por mais um mês, agradece a Deus por mais uma ceia, agradeça a Deus por mais uma mensagem, agradeça a Deus. Oh Deus amado, soou um grande trovão aquele dia no Calvário, Jesus, por minha causa, Senhor. Quando o Senhor se entregou por nós, soou trovões ao longo das eras, grandes mensagens, mudando a vida dos eleitos do dia. Também tem soado para nós, Senhor. O profeta tomou tudo que soou os outros trovões e trouxe para nós, Senhor. Agregou valores a essa mensagem, agregou virtudes a essa mensagem. Nos ajuda a receber essas virtudes. Ajuda-nos a receber estes valores, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Precisamos de Ti, precisamos da Tua bondade, Senhor. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, rapidamente, irmãos. O tempo lá vai embora mais uma vez. 1 Coríntios 11, verso de número 23. É um culto de ensinamento onde, às vezes, não tem tanta emoção, mas é onde você se posiciona. Você tem que saber aonde você está pisado. João disse, vos escrevo essas coisas, para que ninguém vos engane. Ele disse, vós tendes a unção do santo. Ele disse, sabeis todas essas coisas. Não admita que você é um analfabeto espiritual que não sabe de nada. Você pode não ter aquelas coisas no seu intelecto, mas você tem que saber que você tem essas coisas na sua alma, guardado dentro de você. E naquele momento supremo, Deus trará essas coisas à tona. Mas simplesmente olhe para o que é humilde. Foi assim que o profeta abriu os selos. Deus escondido e revelado em simplicidade. Olhe para as coisas simples, pequenas. É assim que Deus se revela. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 26. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não examine o outro. Não examine o marido, não examine a esposa. Não examine os filhos. Não examine a irmã, o irmão. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Vamos a São João, capítulo de número 13. Já abra sua Bíblia de uma vez. Vamos adiantando. São João, capítulo de número 13. São João, capítulo de número 13, verso de número 15, diz assim: verso 14, 13 em diante. São João 13, 13. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos orar. Levante as suas mãos. Você tem esses últimos segundos, minutos, para se preparar. Quem sabe para se arrepender. Quem sabe para rever alguns conceitos. Você tem esses momentos agora. Vamos dar graças a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, te apresentamos o pão, te apresentamos o vinho. E consagramos estes elementos aqui, Senhor, para tipificar o teu corpo, tipificar o teu sangue, Senhor, o qual aprendemos que nos redimiu no Calvário. E hoje a vida daquele sangue, Senhor, vem sobre nós e nos dá força para caminharmos meses e anos, anunciando que o Senhor vem, Pai, anunciando que um dia destes o Senhor virá para nos raptar, para nos levar para as bodas do Cordeiro. E estamos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor. O Senhor vem, o Senhor vem. O Senhor está aqui agora, Ele está conosco. Mas estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor, nos tirar deste mundo, nos tirar deste hospital de pestilência, Senhor, nos levar em uma outra terra, nos levar em um outro reino, nos levar a uma outra dimensão, Senhor. Culto após culto, estamos nos preparando para este momento, Senhor. E queremos agora dar graças a Ti. Em nome de Jesus Cristo, conceda aos Teus filhos uma ceia de vida e não de morte. Uma ceia de libertação e de cura. Uma ceia diferente, Senhor. Com reverência, com temor, com santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Incline as suas cabeças. Fiquem em oração. Graças o partiu. Fique em espírito de oração.
está preparado, Senhor. Está aqui o pão, está aqui o vinho. Esperamos que todos os corações também estejam preparados, Senhor, para esse momento, Deus. Estamos te agradecendo e te pedindo, Deus, nos dê forças para mais um mês de jornada, Senhor. E se preciso mais um ano, e se preciso mais uma década, se o Senhor nos pôs aqui, o Senhor nos sustenta aqui neste lugar, Pai. Por isso nós pedimos a Tua presença e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Este é o sentimento de gratidão. Gratidão a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos internautas. Senhor Ézio e Sarzedo, nosso abraço, nossa saudação especial ao Senhor Ézio. O Senhor Ézio é um senhor que tem 84 anos de idade, ouvinte de um programa de rádio que eu tinha em Belo Horizonte. E ele aceitou pelo programa e eu tive a honra de batizá-lo aos 84 anos. Falei com ele um dia desse para trás, ele me disse: eu não perco um culto de vocês aí em Passos. Ele disse: Deus tem trabalhado com vocês de uma maneira especial. Ele ficou muito feliz de falar comigo e disse: eu tenho vontade de ir passear aí, mas eu quero ficar pelo menos 2 meses aí com vocês. Eu falei: seja bem-vindo, quando eu for a Belo Horizonte eu vou trazer ele comigo, se a família deixar, né? 84 anos de idade. Deus abençoe os nossos internautas aqui em Passos também. Também Deus abençoe em Belo Horizonte, a irmã Cláudia Maria e irmã Tamires. Também em Contagem, irmão Antônio e irmã Eva e sua família. Uberlândia, Deus abençoe Uberlândia, Minas Gerais. Guaxupé, irmã Sueli, Deus abençoe. Deus abençoe também em Anápolis, Goiás. Deus abençoe em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Deus abençoe irmão Orlando e a sua família também. Irmã Adriana Lopes e a sua família de Vespasiano, Minas Gerais. São os nossos amigos da internet. Amigos e irmãos, a audiência invisível que creio que Deus tem nos abençoado. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Você poderia agradecê-lo da sua maneira, do seu jeito, da sua própria maneira. Glória a Deus. Cantando, ou chorando, ou gritando, do seu jeito, louva Ele, louva, agradeça a Ele. Que dia maravilhoso, que grande vitória, que presença gloriosa. Obrigado, Jesus, que vão embora abençoados, que vão embora curados, que vão embora regozijando, que vão embora com a fé crescente no coração, que vão embora cheios do Espírito de glória, de graça, o Espírito de comunhão, o Espírito de amor, o Espírito de unidade. Assim te louvamos por mais uma ceia e por mais um culto, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos mais um mês de alegria, com muitas lutas, mas muitas vitórias. Com o Senhor tudo vai bem. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã e vá em paz. E até quarta-feira às 19h30 em nossa próxima reunião. E também amanhã pela Rádio Passos, aqueles internautas, Rádio Passos às 12h05 com o programa A Luz da Palavra. Aqui em Passos pela AM 1230, Rádio Passos. Deus nos abençoe.